Fala, meus amigos. O pessoal tá chegando aí. Isabelle de Ribeirão Preto. Steph, legal. Show de bola. Agora a gente já vai começar de fato. Uma boa noite a todos vocês. O pessoal tá entrando na nossa live que a gente vai falar sobre o Quebec. Quebec é uma província do Canadá. Legal. Isabelle de Ribeirão Preto. David já falou que é de Diadema. Clarissa de Fortaleza. Demais pessoal que está entrando, já me fala aí de que cidade vocês são, de onde vocês falam aí do Brasil. Uma boa noite a todos vocês. Pessoal que está entrando na live, hoje a gente vai falar sobre a província do Quebec, falar sobre essa província dentro do Canadá, uma província muito interessante. Essa semana passada, eu estive ministrando palestras em Porto Alegre, em Joinville, finalizei em Curitiba no sábado, para quem me acompanha aí nas redes sociais, e amanhã tem palestra aqui na Consolação, em São Paulo. Eu falo de São Paulo, onde fica a nossa matriz, o nosso QG. Um abraço aí para o pessoal que está entrando. Deixa eu ver aqui. Camila, Luan, Vinícius, pessoal de Recife, um abraço, legal. O Luan Tenório fala que foi na minha palestra em Recife, show de bola, gente, legal. Espero que tenha gostado da palestra, muito bom. Pessoal que está entrando, então me fala qual é a cidade de vocês, de onde vocês falam, de qual região do Brasil, e a gente vai já começar a falar sobre a província do Quebec. Gente, essa semana, como eu falei para vocês, foi uma semana muito intensa. Eu cheguei em São Paulo ontem, e aí amanhã, hoje já foi um dia aí sem palestra, mas amanhã tem uma palestra grande aqui em São Paulo, que vai ser ministrada ali na Consolação, que faz parte do nosso escritório, na Avenida Paulista, né? Em São Paulo a gente tem escritório na Zona Sul e também ali na região central, na Avenida Paulista. Um abraço aí para o pessoal, Rogério, Ive, Júnior Batista, todo mundo que está entrando na live, Giane, um abraço aí, gente. E a gente vai conversar então um pouco agora sobre a província do Quebec. Gente, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, é mais uma live que a gente tem aí. Estou recebendo perguntas aqui, né? No prática, no dia a dia, o Quebec usa mais o francês ou o inglês? Isso eu vou explicar durante a nossa conversa agora. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante para vocês. Para quem já entrou na live, curte a live. Para quem está no YouTube, segue aí o canal, segue o nosso canal, muito importante, ativa o sininho. Cada vez que a gente entrar e fizer uma live, você vai receber a notificação, vai ser o primeiro a entrar, assim como acabou de acontecer aí com o pessoal que estava participando. Então, curte a live, compartilha com os amigos, segue no YouTube, porque isso vai te dar o privilégio de ter acesso a essas informações relevantes que a gente vai distribuindo ao longo da semana. Toda semana, praticamente, a gente tem uma nova live, eu converso com vocês. O que é interessante é que quem está me seguindo no YouTube vai receber tudo isso em primeira mão. Semana passada, eu não conseguia fazer a live, porque eu tive ministrando aí mais de 10 palestras, passando por Brasília, Curitiba, Joinville, São Paulo, que eu já falei, que é a palestra de amanhã. E, gente, além disso, eu lancei o Fórmula de Imigração, que é uma plataforma que ajuda qualquer pessoa a se transformar no imigrante que o Canadá precisa. E o lançamento do Fórmula de Imigração foi um sucesso. A gente já está com a primeira turma do Fórmula de Imigração. Claro que as vagas encerraram, se eu não me engano, na última terça-feira. Então, a gente não tem mais vaga para essa turma. Na última terça-feira, nós já encerramos inscrições. Foi um sucesso, muito legal. A gente tem iniciado aí um trabalho de acompanhamento com várias pessoas. Eu tenho certeza que essa comunidade do Fórmula de Imigração vai trazer muito conhecimento e também muita informação para quem tem o interesse de viver no Canadá, que hoje é o país com a melhor qualidade de vida do mundo. Então, o Fórmula de Imigração, ele ajuda as pessoas a entender os programas de imigração, se para amostras que eu ministro,
como é um evento único, eu tenho o menor tempo possível para passar o maior número de informações. Então, é um grande desafio em cada palestra. Agora, eu percebo que quando eu falo do Quebec, as pessoas elas ficam muito surpresas. Por quê? Porque geralmente se fala muito sobre o Canadá, mas se fala muito pouco sobre o Quebec. Até porque tem muito conteúdo na internet falando do Canadá de maneira geral. Agora, quando a gente fala da província do Quebec, tem muito pouco conteúdo. Além do mais, aqui são poucos conteúdos que tem e poucos, menos ainda, aqueles que são conteúdos que vão estar disponíveis em português. E muitas vezes também as pessoas são mal informadas ou passam uma informação equivocada em relação à província do Quebec. É interessante porque há algum tempo atrás, eu tive uma situação um caso, né, da Janaína, que ela pensou que ela não tinha condições de ir para o Canadá, porque ela era uma técnica de enfermagem. Isso aconteceu, acho que há um pouco mais de 2 anos, mais ou menos. E a Janaína, ela era técnica em enfermagem, ela achou que não tinha perfil, que não teria condições de migrar, que o perfil dela não era legal, uma porque ela achou que a formação dela não era interessante, e outra porque ela achou que o nível de formação dela era muito baixo. Só que, para quem conhece, para quem sabe, para quem está me acompanhando aqui, sabe que uma área de enfermagem é uma área que tem muita demanda nessa região do Canadá, e inclusive quando a gente fala de um técnico, né? Então, isso acaba trazendo oportunidades. Hoje, Janaína ela já tem a sua residência permanente, está no Canadá, mas eu uso esse exemplo por quê? Porque às vezes as pessoas elas não têm muita informação. Uma vez eu atendi o casal em uma consulta inicial para imigração, disseram que não queriam o Quebec, porque era uma província muito preconceituosa, que os brasileiros tinham poucas chances que no Quebec, e isso acaba, às vezes, chegando de uma maneira equivocada para muitas pessoas. Agora, não tinha como essas pessoas estarem mais enganadas quando elas fazem ou colocam esse rótulo na província do Quebec. Não é exclusivo da província do Quebec, mas a província do Quebec é uma das mais receptivas de todo o Canadá, tendo um dos programas provinciais de imigração mais antigos do país. Agora, quando a gente fala de brasileiros, a própria imigração, o próprio governo canadense, o próprio governo do Quebec é muito receptivo para brasileiros. E aí fica comigo até o final que eu vou te mostrar o porquê e a gente vai detalhar sobre o que a gente vai falar durante esse tempo, né? O pessoal está me perguntando aqui quais são as principais áreas, e são mais de 300 áreas de formação em demanda, não teria como falar por aqui agora, nesse momento, mas assim, são muitas áreas que têm demanda no Quebec de fato. Bom, na província do Quebec, muita coisa é diferente, eu diria que praticamente tudo. Quem é desbravador já leu no livro Desvendando o Canadá que o Canadá é um país oficialmente bilíngue. E aí se fala tanto francês quanto inglês. E isso se deve a um fato que é conhecido de muita gente, que é a colonização. O Canadá ele foi colonizado por língua francesa e de língua inglesa. Então, as regiões do Canadá elas têm essa tendência, elas se dão ao fato de falar o idioma porque foram colonizados principalmente pela França e pela Inglaterra. O que nem todo mundo sabe é que a colonização francesa ela aconteceu mais na região do Quebec. E ali foi uma parte que foi dominada pela França e por isso a cultura ela foi desenvolvida na região e aí, essencialmente, é uma província francófona. O Quebec foi uma das províncias que fez parte do ato de fundação do Canadá em uma confederação autônoma. Mas desde sempre eles quiseram preservar essa cultura francófona. Então, o Canadá foi se desenvolvendo enquanto país bilíngue por conta do Quebec. Embora praticamente todo o Canadá é de província, se fala mais o inglês, agora, eles sempre tiveram essa questão da cultura muito forte e se considerar oficialmente bilíngue justamente porque a província do Quebec acaba puxando muito nessa questão cultural. E aí também tem um outro ponto, porque dentro da província, direito significa
diferente do que era no restante do Canadá. Inclusive, um advogado da imigração, ele precisa de uma licença especial para atuar no Quebec. Existem muitas diferenças nesse sentido. Então, praticamente tudo no Quebec é diferente do restante do Canadá por conta dessa história. Bom, para quem me conhece, para quem já participou das palestras, sabe que eu nasci no sul do Brasil, eu sou gaúcho, e por isso eu sei, vocês vão concordar comigo, que no Brasil tem um time de futebol que é o maior de todos. Não tem, gente? Tem, né, pô? Tem aí. Deixa eu ver se você sabe qual é o maior time que tem do Brasil. Tem ou não tem? O pessoal que está na live aí. Tem, claro. Claro, foi isso que vocês pensaram. O tricolor gaúcho, cara. E eu uso esse exemplo porque quando eu vou na Arena do Grêmio, até eu estava lá me palestra agora na semana passada e tive assistindo o jogo do Grêmio na Arena, lá contra o Juventude, mas quando você vai lá na Arena do Grêmio, tem uma banda que toca o hino nacional e uma torcida que canta um hino rio-grandense. O Luiz colocou aí, tem o azul, o branco do sul, o Avaí, show de bola. Mas tem uma torcida que toca, tem uma banda que toca o hino nacional, uma torcida que canta o hino rio-grandense. Isso se dá porque no sul do Brasil se tem essa questão da cultura muito forte. Eu tenho viajado o Brasil inteiro e o que é interessante é que cada região do Brasil tem essa questão de cultura que é muito forte. Isso se dá na província do Quebec também, porque essa exaltação da cultura permite que a província do Quebec, por exemplo, celebre mais o Dia do Quebec do que o Dia do Canadá, como se fosse uma festa muito mais importante, muito mais celebrada. Isso acaba acontecendo dentro do país. Então, a gente pode dizer que a província do Quebec é um país dentro do Canadá. Todas essas questões que eu falo para vocês, elas fazem com que o quebequense ele se sinta muito mais quebequense do que canadense. Isso marcou a história da província em pelo menos 3 momentos. 2 momentos têm a ver com o plebiscito para a autonomia da província enquanto uma nação independente. Isso já aconteceu, né? Tem um lance no Brasil que aí foi discutido por muito tempo, que é a separação dos 3 estados do sul do Brasil, né? Que é algo que eu não me orgulho muito no sentido de ser gaúcho, né? Mas tem essa questão dessa discussão. E no Quebec também. Então, 2 vezes, 2 marcos, eu diria, tem a ver com esse plebiscito para a autonomia da província, para se tornar um país independente. E aí foram 2 plebiscitos. O primeiro foi em 1980, e aí os quebequenses eles decidiram permanecer na Confederação Canadense com 59,56% dos votos favoráveis. Mas no outro, que foi feito em 1995, a permanência ganhou com apenas 50,58% dos votos. Então, menos de 1%. Então, passou por muito perto. Em decorrência desses fatos, em 2005, a Câmara aprovou uma moção que diz que os quebequenses eles formam uma nação dentro do Canadá. Então, isso aconteceu há pouco tempo, em 2005. E isso me motivou também, aí, com a história da Janaína, que eu contei para vocês, mas me motivou a falar mais do Canadá. Por quê? Porque, de fato, é uma nação dentro do Canadá e isso tem a ver com cultura, tem a ver com história, tem a ver com um estilo de vida e também, gente, com a oportunidade que se tem para a imigração. Enquanto todo o Canadá utiliza praticamente o mesmo caminho para imigrar, o Quebec ele tem programas diferentes, programas próprios da província, que possibilitam que as pessoas elas tenham, talvez de maneira mais simples, essa oportunidade de imigrar para o Canadá. E aí, eu vou te falar agora algumas coisas que ninguém te fala sobre a imigração para o Quebec. Então, esses pontos, eles são muito importantes. Quem é desbravador já começa a entender uma coisa que começa a se desenhar quando a gente começa a falar do Quebec e quando você começa a conhecer o Quebec. Qual é um dos valores mais importantes para o Quebec?
Coloca aí para a gente ver. Qual é um dos valores mais importantes para o Quebec? O idioma, que é o francês. Então, o idioma ele acaba sendo muito importante dentro da imigração, dentro desse conhecimento cultural. O idioma ele é tão importante que, em alguns casos, em casos de critério de imigração, ele vai considerar muito mais do que, às vezes, a área de formação. Olha que interessante, eu tive uma situação agora em Porto Alegre. Eu até tirei a foto com o pessoal e compartilhei nos grupos aí com os meus franqueados, os diretores das nossas franquias nas cidades, de duas pessoas que foram contratadas agora nas missões de recrutamento do Quebec, e um deles me falou assim: Daniel, eu não tinha tanta experiência profissional como os demais, como os demais concorrentes. Mas eu consegui o emprego justamente porque o meu nível de francês era um nível C1, que ele adquiriu em mais ou menos um ano. Então, o idioma ele acaba sendo muito importante, abrindo muitas portas dentro de um projeto de imigração. No Quebec, por exemplo, existem aí facilidades para você estudar, como eu falei nas missões de recrutamento, porque muita gente, às vezes, de uma área que tem muita demanda lá, e poderia, com certeza, fazer parte dessas entrevistas de emprego, de empresas canadenses que vêm ao Brasil fazer a contratação de profissionais, e às vezes não se qualificam só no idioma. Então, esse é um ponto que, às vezes, muita gente desconsidera, mas acaba sendo um grande diferencial. Então, um dos maiores valores, ou um dos valores mais importantes dentro do Quebec, se torna o idioma, que é o francês. Agora, no mundo inteiro, se fala mais inglês ou francês? Se a gente considerar o mundo todo, o que você acha? Se fala mais inglês ou francês? Claro que se fala mais inglês. Então, para onde mais as pessoas querem ir? Para qual é a região do Canadá que as pessoas querem mais ir? Hein? Para qual? Aqui, ó. A Paty Barbosa, ela fala que conhece os 2 clientes que conseguiram. Legal. Tá aqui mandando o recado. Mas assim, gente, se a gente considera que no Canadá, inglês é onde a gente tem o maior número de pessoas que querem ir, onde que tem a maior concorrência? No Canadá, que nós chamamos aí de Canadá inglês. E agora, onde se tem a menor concorrência? Na parte francesa. Perceba que não existe um programa de imigração fácil. Isso a gente já falou várias vezes. Mas existe aquele que é menos concorrido. Existem aqueles que são mais simples. E se tem menos gente indo, o governo ele precisa ser menos criterioso porque tem menos gente procurando. Lembra daquela live que eu falei, migrar do Brasil ou ter uma experiência no Canadá? A gente falou muito sobre isso. Que quando a gente fala de pontuação, tem a ver com o critério de pontos. Quando a gente fala de experiência no Canadá, tem a ver com pré-requisitos, que é uma outra pegada, um outro lance. Então, se a gente olha para a província do Quebec, que é menos concorrido, menos gente querendo ir, então o governo ele precisa ser menos criterioso, porque tem menos gente procurando, ele precisa suprir essa demanda. Agora, se eu falar só sobre critérios para o Quebec, isso não vai caber somente numa live. Mas existem algumas questões que me chamam a atenção, fazendo uma breve comparação com o Express Entry. Vocês já ouviram falar no Express Entry? Que é o programa aí, eu acredito que é o programa de imigração mais conhecido do mundo inteiro, e ele vale para todas as províncias, com exceção da província do Quebec. Agora, enquanto no Express Entry uma pessoa precisa comprovar aproximadamente $13.000 canadenses para participar do programa, uma vez que você é convidado para aplicar, você tem que comprovar $13.000. $13.000 comprovados. Agora, no Quebec, uma pessoa ela precisa um pouco mais de $3.000 canadenses. Eu brinco até que um solteiro ele precisa de mais ou menos R$8.000 e um casal ele precisaria declarar menos de R$15.000 para o Quebec. Então, às vezes, quando uma pessoa fala assim, Daniel, preciso ter autonomia financeira aí de pelo menos R$40.000, pelo menos R$60.000
para emigrar para o Canadá? Eu sempre falo que às vezes as pessoas elas não têm o conhecimento ou estão desinformadas enquanto os pré-requisitos de cada programa de imigração. Se eu falar do Express Entry, sim, é isso mesmo, é isso que eu acabei de falar, que você vai precisar lá de 13 mil dólares canadenses para comprovar, e na província do Quebec é um pouco menos. Então, fazendo essa breve comparação em relação à comprovação da autonomia financeira. Agora, enquanto no Express Entry você tem que comprovar dinheiro em conta, no Quebec você assina um documento dizendo que tem esse valor. Claro que dentro de um planejamento financeiro, dentro de um planejamento de imigração, isso a gente trata muito dentro do Fórmula de Imigração, né? Que é a questão de planejamento financeiro. Tem até um módulo lá que o meu colega aí, o William Madeiro de Souza, que escreveu o livro Desvendando o Canadá comigo, ele fala sobre isso dentro do e-book. Mas dentro do Fórmula de Imigração. Agora, enquanto no Express Entry a gente tem essa questão que diferencia, né, na questão de comprovação financeira, no Express Entry a gente tem um outro ponto importante, que é em relação ao nível de formação que é super valorizado. Por exemplo, como bacharéis, mestrados, doutorados, que tem muito mais pontuação. Na província do Quebec, enquanto as formações técnicas, existem formações técnicas que vão pontuar mais do que alguns mestrados. Então, isso às vezes acaba acontecendo, de um técnico no Quebec, ele pontuar mais do que um mestrado dentro do mesmo programa de imigração. Agora, se você for aplicar dentro do Express Entry, a gente tem o quê? A gente sempre tem o maior nível de formação mais valorizado. Com os nossos advogados de imigração, quando a gente acaba direcionando e passando, né, para o advogado de imigração cuidar desses casos, o que acontece geralmente é isso, é buscar o maior diploma que a pessoa tem. E geralmente existem 2 pontos dentro do Express Entry, apenas fazendo um parênteses aqui, que acabam fazendo com que as pessoas optem por ter uma experiência no Canadá e por não receber a residência permanente no Brasil, que é ou não tem nível de formação exigido, ou então não tem um nível de conhecimento de idioma, isso dentro do Express Entry. Então, os níveis de formação, fazendo uma comparação entre o Express Entry e entre a província do Quebec, no Quebec existe um pouco mais de flexibilidade, porque nível técnico, tecnólogo tem bastante demanda. Inclusive, eu tive agora, nessas últimas missões de recrutamento, pessoas com um nível tecnólogo sendo contratados pelas empresas canadenses, e aí, claro, com nível de francês também. Bom, no Express Entry, quem tem mais ponto é chamado primeiro. No Quebec, não necessariamente. Se o teu perfil ele tem mais demanda, no Quebec você pode ser chamado antes do que alguém que tem uma pontuação maior. Então, se trata mais de uma qualidade do teu perfil e também de algo que depende da demanda do mercado de trabalho. Então, dentro dessa diferenciação, no Express Entry é uma corrida, você cai lá num banco de candidatos, que nós chamamos de pool de candidatos, e em quem tem a maior pontuação vai ser chamado primeiro. Agora, na província do Quebec, você que tem uma pontuação, às vezes, que não é muito maior do que a concorrência, você pode ser chamado primeiro. Outro ponto importante, enquanto no Express Entry você perde ponto a partir dos 30 anos, na província do Quebec você acaba pontuando até os 43. E é uma outra diferença aqui. Para quem tem mais de 43, ainda tem chance, tem como imigrar, tem como ter experiência no Canadá, e aí, claro, que tem que ver o que é melhor de acordo com o teu perfil e você tomar essa decisão. No Express Entry, você precisa de um idioma avançado. E aí, gente, tanto para aplicar no Express Entry, quanto para fazer um college, por exemplo. Por quê? Porque no Express Entry você vai precisar de uma nota alta, para fazer um college, a pessoa precisaria de pelo menos 6,5 sobre 9, mais ou menos. Agora, na província do Quebec, o francês intermediário ele já dá muitos pontos. Então, na província do Quebec, o nível de idioma de francês ele já acaba ao Quebec para ir via college,
não necessariamente você precisa fazer um teste de proficiência. Então, em muitos casos, apenas com a declaração do seu idioma, você pode ingressar direto numa universidade. Existem inúmeras outras vantagens que eu poderia falar sobre o Quebec. Aí eu posso falar, por exemplo, se você não tem inglês intermediário ainda, talvez seja interessante você olhar para o Quebec. Por quê? Porque o francês você consegue aprender mais rápido. Ele tem a mesma origem do português, que é o latim, e essa raiz latina acaba fazendo com que seja mais rápido de aprender. Em alguns casos, no caso do francês, você não precisa comprovar escrita. O foco maior é na expressão e compreensão oral. E aí tá, porque muita gente que às vezes não fala inglês acaba optando no aprendizado do francês. Bom, tudo que eu falei aqui é para você se qualificar ainda no Brasil, salvo aqueles pontos que eu mencionei sobre o college. Mas se você for para o Quebec adquirir uma experiência de trabalho ou de estudos, os programas de residência permanente com experiência quebequense são dos menos criteriosos do Canadá. Para você ter ideia, 12 meses de experiência em qualquer área dentro do Quebec pode te dar residência permanente, não importando a tua idade. Então, se você tiver 12 meses de experiência dentro da província do Quebec, você já pode solicitar a residência permanente. E aí, gente, diferente, por exemplo, de um Express Entry, que vai depender tudo lá do aplicante principal, que é a pessoa que está estudando, depois que termina o college tem 6 meses para solicitar o PGWP, depois tem lá o PGWP ele pode ter até 3 anos de duração, e aí a pessoa vai ter que comprovar pelo menos 1 ano de experiência dentro desse período. No Quebec, já no início, com 1 ano de experiência de trabalho, ela pode aplicar. E o mais interessante é que, tendo uma experiência no Canadá, uma pessoa que vai, por exemplo, para estudar, para fazer um college, o aplicante principal, que é quem vai estar estudando, vai ter o direito de trabalhar part-time. Agora, a pessoa que está trabalhando, se fosse no Canadá inglês, ela não teria o direito de solicitar residência permanente. Agora, no Quebec, essa pessoa que está trabalhando, ela tem um direito. Diferente do Canadá inglês, que tudo vai depender do aplicante principal, na província do Quebec, o cônjuge também tem o direito de solicitar a residência permanente. Bom, além disso, se você optar e tomar a decisão por aprender o francês ele pode contar muitos pontos também para o Express Entry. Muita gente, às vezes, com um bacharel, eles e com inglês avançado, eles não chegam na pontuação que o Express Entry tem lá, que é a pontuação de corte, que atualmente está em 450. E se essa pessoa que tem um bacharel, tem um inglês avançado e quer aplicar para o Express Entry, mas não tem a pontuação, ela poderia ter um nível francês intermediário e contar, sei lá, pelo menos mais 30 pontos dentro do Express Entry e entrar dentro do programa. Que se você tiver mais do que a pontuação de corte, você vai ser convidado para aplicar. Então, além de tudo que eu falei sobre os benefícios de você ir para o Quebec, sobre o tempo, que é mais rápido e tudo mais, além disso, você aprendendo francês, isso vai te dar muitos pontos para o Express Entry também. Em relação à questão dos trabalhadores brasileiros, muita gente acaba pensando, né, como que o mercado ele recebe os brasileiros. A gente acabou de fechar uma parceria agora, mais uma parceria com uma organização quebequense, que agora, na metade do ano, vai abrir as vagas para fazer a contratação de profissionais. Isso a gente vai liberar para os nossos clientes mais para frente, mais para o meio do ano. Vai ser mais uma oportunidade, além das missões de recrutamento, além de tudo que todas as parcerias que a gente já tem, é mais uma instituição que a gente vai poder indicar. Agora, lembra quando eu falei lá no início que tinham me falado que o quebequense era muito preconceituoso com o estrangeiro e tudo mais? E aí, gente, esse é um dos maiores equívocos que eu já vi alguém cometer. O empresário quebequense, ele adora o brasileiro. Por isso, há mais de 4 anos, empresas quebequenses, elas se juntam todos os anos para as
missões de recrutamento para contratar apenas brasileiros. É isso mesmo. Essas empresas, elas se unem para contratar apenas brasileiros. Tanto que existem instituições que vêm ao Brasil, através das missões de recrutamento, para fazer a contratação. Essas empresas, elas fazem entrevistas presenciais. A mais famosa, mas não é a única, é a Quebec em Tete, ou Quebec na cabeça. Né? Eles adoram os brasileiros, porque acham com mais facilidades de aprender o idioma, e também um povo muito esforçado, muito trabalhador, que adquire experiência de trabalho desde jovem, e por aí vai. Então, essas empresas, só na primeira missão do ano passado, se eu não me engano agora, mas foram 86 contratações de profissionais brasileiros. Pensa, 86 famílias migraram para o Canadá através de uma das missões. Então, é muita gente, é muita oportunidade. Só esse ano agora eu já tive mais de 10 clientes que receberam ofertas de emprego para o Quebec nessas missões, e o ano nem terminou. Essas missões aconteceram agora, não faz nem um mês. Então, é muito pouco tempo, e o pessoal está recebendo aí a afirmativa das empresas. Tem gente ainda dentro do processo seletivo que começou fazendo entrevista presencial em São Paulo e agora continua em contato com as empresas via online. Outra coisa, no final do ano, agora no meio do ano, tenho mais uma organização que vai selecionar brasileiros, eu vou divulgar para o nosso pessoal. No final do ano tem as missões de recrutamento de novo, lá para o mês de novembro. Então, gente, é muita oportunidade que tem, principalmente para pessoas que têm uma qualificação profissional. Agora, se você não tem o idioma, isso pode ser um ponto muito negativo para o Quebec. Por quê? Porque diferente do Express Entry, que no Express Entry vai contar a mesma coisa, o inglês e o francês, eles têm a mesma pontuação em nível avançado para o aplicante principal via Express Entry. Agora, dentro do Quebec, não. Dentro do Quebec, o francês ele é muito mais valorizado. Por isso, se você quer participar das missões de recrutamento para o Quebec, se você quer participar dessas entrevistas, sejam elas virtuais ou presenciais, quando essas empresas canadenses elas vêm ao Brasil fazer a contratação de profissionais, você precisa estar pronto e preparado. Daniel, preciso falar francês em nível C2, como um nativo fala? Não precisa. Eu tive um cliente em Uberlândia, agora no segundo semestre do ano passado, com 3 meses de aprendizado do francês, numa das minhas empresas, com 3 meses de aprendizado no francês, ele participou das missões de recrutamento e ele foi contratado. Então, assim, gente, pessoas às vezes pensam assim, eu preciso ter, vai demorar muito. Com o francês, como tem a mesma origem do português que é o latim, as pessoas conseguem aprender muito mais rápido. Então, para a província do Quebec, existe a oportunidade de você migrar do Brasil como residente permanente, existe a oportunidade de você fazer um college e depois que terminar o college, entrar via PEC Estudo. E se você for via trabalho, ou se você for um casal via college, também como cônjuge, com visto de trabalho, você consegue aplicar PEC Trabalho. E eu falo aqui, o pessoal me perguntou aqui, eu não consegui ver o nome porque está abreviado, mas ele pergunta aqui, o Quebec não tinha fechado para o programa provincial, o governo anunciou que o portal Arrima ele vai estar em pleno funcionamento em fevereiro de 2020. Então, para quem está se qualificando, para quem está se preparando, para quem está qualificando no idioma, em fevereiro de 2020, o governo anunciou, publicou uma nota que o portal Arrima ele vai estar em pleno funcionamento. Tá? Então, o pessoal que perguntou aqui, falo francês, estou melhorando inglês, minha esposa também melhora no inglês, mas não fala francês. Ok. Então, assim, são oportunidades que vocês têm para poder aplicar, poder ter o conhecimento. O David perguntou
e Toronto a gente vai fazer numa próxima live, beleza? Então, numa próxima live a gente vai falar só sobre a província de Ontário, beleza, gente? Então, claro que não tem como a gente falar tudo em uma live, não tem como a gente falar tudo sobre o Quebec, principalmente sobre questões de critérios em si, mas aqui, numa live bem mais rápida hoje, eu quis te contar um pouco mais sobre Quebec, uma província que às vezes é muito esquecida, mas que tem excelentes oportunidades para quem quer morar no Canadá. Acho que o grande lance é esse, ok? É isso. Às vezes as pessoas elas não conhecem o Quebec, mas o Quebec ele tem excelentes oportunidades para quem quer morar no Canadá. Bom, mesmo assim, depois de todas essas informações, queria perguntar para vocês se vocês se sentem mais depravadores ou mais acomodados. Hein, gente? O que vocês acham aí? Vou abrir aqui um espaço para perguntas. A Amélia está falando que perdeu a palestra em Fortaleza. Amélia, corre lá que semana que vem, dia 15, se eu não me engano, vai ter palestra aí no Nordeste, em Recife e Fortaleza. Beleza? Vou estar aí com o meu colega canadense ministrando a palestra. Vai ser show de bola. Corre lá no site, te inscreve. Pessoal de Fortaleza e Recife que está perguntando. Gente, tem muitas áreas de formação em demanda. É interessante que eu encontrei um engenheiro civil agora, acredito que foi em Joinville, e ele me perguntou assim, Daniel, não tem como trabalhar como engenheiro no Canadá porque o meu diploma não é válido. E aí eu expliquei para ele, disse, cara, não é que teu diploma não é válido, ele precisa passar por um processo de equivalência na ordem profissional. E uma pessoa, por exemplo, com engenharia civil, ela pode chegar lá no Quebec trabalhando como auxiliar, depois engenheiro júnior, depois engenheiro pleno. Então, existem inúmeras oportunidades para bacharel, para técnico, enfim. Tá? Um abraço para o Alisson de Brasília. Um abraço aí, gente. Deixa eu ver aqui. Pátio Barbosa. Dentro do Arrima, se tem o perfil e pontuação para migrar, mas o governo não tiver demanda na minha área, o processo não é analisado. Assim, Pati, na realidade o governo ele chama de acordo com a demanda. E se a sua área de formação está lá na lista do site do governo, né, como uma área que tem demanda, como uma área como uma área que tem demanda dentro do site do governo, isso já quer dizer que se a área de formação pontua é porque tem demanda, tá? Isso vale para todo o Canadá. Porque se uma área de formação ela não tiver demanda, não tem por que estar lá na lista de pontuações. Deixa eu ver aqui. O Canadá existem outras cidades? Claro, existem outras cidades. Pelo Express Entry, já pode ir para a província inglesa como residente permanente, como ir para o Quebec já sendo residente? Sim, via Express Entry, tanto a Clarissa, né, está perguntando aqui, Clarissa, tanto com o Express Entry quanto via trabalhadores qualificados do Quebec, que é via portal Arrima, e nos dois casos você pode sair do Brasil com a residência permanente. Mas aí, claro, o que eu falei na questão da gente fazer uma comparação, o Quebec ele é um pouco menos criterioso, justamente porque a concorrência ela não é tão grande para o Quebec. Por isso que cai nesses pontos aqui. Beleza? O Márcio pergunta como saber se a minha área de trabalho está em demanda. Isso tem no site do governo, tem como você ter acesso a essa informação. Só tem que ter cuidado lá nas colunas, que lá vai ter diplomas do Quebec, né, diplomas do Canadá, diploma estrangeiro, e ali você vai poder ver isso. Uma pessoa, por exemplo, que às vezes a área de formação não está lá, ou o nome não está do mesmo jeito, pode fazer uma análise comparativa dos estudos, é um investimento de $116 canadenses, é feito direto com o governo, e aí o governo ele analisa o seu diploma e ele pode ajudar, ele pode passar essas informações aí para vocês.
tá? Então, para quem quiser fazer uma análise, pode fazer essa análise comparativa dos estudos. Beleza, gente? Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até aqui. Muito obrigado. Desejo uma excelente noite a todos vocês. E na semana que vem a gente vai falar, vai estar junto novamente, fazendo mais uma live. Se inscrevam no canal, ok? Baixem o e-book, baixem o e-book. Eu tenho dito aí, o pessoal que leu, é a melhor leitura que você vai ter sobre o Canadá. O e-book é muito bom, tá bom, gente? O e-book é muito bom. A Isabelle pergunta se os documentos devem ser traduzidos em francês ou inglês. Pode ser nos dois idiomas, tanto francês ou inglês. Então, para quem não leu o e-book, gente, leiam um livro, Desvendando o Canadá, vai mostrar muita coisa legal para você. Você vai ter um conhecimento geral sobre o país, vai conhecer muito sobre a cultura, vai saber sobre o mercado de trabalho, você vai ter conhecimento também, um breve conhecimento sobre as oportunidades de imigração. Eu acredito que é tudo que você precisa saber, está lá nesse livro, que foi muitos anos de experiência. Tem mais de 10 anos de experiência dentro desse livro, que vai te ajudar muito. Então, pessoal que quer ter o e-book, está lá na biografia do meu Instagram, tem o link, né? Daniel M. Brown, B-R-A-U-N, Daniel M. Brown. Esse é o meu Instagram, deixa eu colocar aqui para vocês. Aí, pessoal, vai lá, baixa o e-book, você vai poder fazer a leitura, tá bom? Então, além disso, se inscrevam aí no canal do YouTube, porque aí toda vez que eu fizer uma live, vocês vão ser os primeiros a receber a notificação. Então, se inscrevam no canal do YouTube, segue a gente nas redes sociais, que você vai estar me acompanhando. Amanhã tem palestra na Consolação em São Paulo, ok? Você tem palestra na Consolação em São Paulo e vai ser um sucesso. Tem mais de 500 pessoas inscritas. Vai ser muito legal também falar muito sobre o Canadá. Uma pessoa que aplica via Express Entry, ela precisa declarar que não vai aplicar via Quebec. Tá bom, gente? Gostaria de agradecer a vocês mais uma vez. Muito obrigado, uma excelente noite a todos vocês, uma excelente semana que só está começando, que seja muito produtiva, de muito sucesso a todos vocês. Fica aqui o meu abraço. Valeu!